Veja aí. Deixa eu ver aqui. Entrou? Entrou aí? Amém? Paz do Senhor. Tivemos um probleminha aí, mas conseguimos consertar. Amém? Então vamos começar de novo, né? Fazer a leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 até o 39. Tivemos aí um pequeno problema, mas graças a Deus resolvemos. Estamos um pouquinho aí, uns minutinhos atrasados, mas vamos fazer a nossa live hoje. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, diz assim: Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste e que tu tornaste o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, queremos te louvar e exaltar a ti, glorificar, porque o Senhor é Deus em toda a terra. Pai, esteja conosco, nos guarde, Senhor, nos livre. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão adentrando esta live, que nós possamos juntos, Pai, neste momento, engrandecer, exaltar o teu nome, porque tu és fiel. Só o Senhor é Deus. Senhor, esteja conosco, Pai, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aos irmãos que estão entrando aí, louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por hoje, mais uma vez, estarmos aqui. Queremos agradecer aos irmãos que tiveram ontem conosco na live, assistindo, né, e participando da Santa Ceia do Senhor. Foram quase 90 irmãos que participaram, tanto aqui como Swindon e também em Thetford. A família do pastor Adriano, a irmã Rose, estiveram também lá em Bristol, né? E também juntos participaram da ceia do Senhor. Glória a Deus. Agradeço pelos irmãos, né, que mandaram a sua mensagem, agradecendo por nós termos entregado a ceia, por nós estarmos fazendo, né, chegar até os irmãos a ceia nesse momento em que nós estamos aí impedidos de estarmos na igreja, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Aleluias. Irmãos, nós hoje vamos falar um pouco de Elias. Elias, ele é um dos personagens mais importantes, né, mais falado da Bíblia. Um homem que é exemplo para todos os cristãos que querem estar diante do Senhor, que querem obedecer a sua chamada, que querem realmente fazer algo para o Senhor. A história de Elias, ela começa, né, no capítulo de número 17, quando Elias é chamado por Deus. A Bíblia diz que ele é chamado por Deus para falar contra o rei Acabe. O rei Acabe é filho de um rei, Omri, que já era um rei mau, mas a Bíblia diz que Acabe superou todos os outros que foram antes dele. A menos isso, ele ainda casou-se com a filha do rei dos Sidônios, Etibaal, ou seja, Jezabel. E ela trouxe, então, dos seus costumes, da sua origem, ela trouxe toda sorte de idolatria, toda sorte de ídolos para o reinado
de Acabe. Ou seja, os dois, eles desvirtuaram, né, podemos dizer assim, a palavra de Deus, aquilo que Deus tanto zelava, e eles então se tornaram um casal, onde a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como antes outro não tinha feito. Então é nesse contexto, nesse momento da história, que Deus levanta Elias. Elias, ele não tem uma origem, ele não tem a sua biografia, ela não é muito, não tem muita coisa, só diz que ele era o tesbita, né, porque ele era da cidade de Tesbi, e lá esse nome só aparece, esse nome dessa cidade só aparece nesse texto. Depois, durante a Bíblia inteira, nós não vamos ver mais falar sobre ele. Então, quando ele aparece, a Bíblia diz que ele vai com uma palavra direta para o rei. Nós vamos ver aqui no capítulo 17, ele diz que não iria chover, porque Deus estava trazendo uma palavra, né, que não iria chover, e os irmãos conhecem a história. Esse não é o nosso caso hoje aqui. Eu quero só trazer uma lembrança para os irmãos daquilo que nós estamos falando. Quando nós vemos homens, mulheres de Deus sendo usada pelo Senhor, sendo trazendo algo, né? E realmente nós vemos que essas pessoas, elas tiveram intimidade com Deus, né? E para que possamos fazer isso, nós temos que seguir o exemplo dessas pessoas, tê-los como exemplo na nossa vida. Então, Elias, ele não temeu. A palavra de Deus era diretamente ao rei, e ele foi sem nenhum temor, e ele entregou a palavra ao que o Senhor havia dito. Elias, ele profetizou por mais ou menos 30 a 32 anos, durante todo o período do reinado de Acabe. Ele estava ali, né? Então ele passou por muitas situações em que realmente só o Senhor pôde estar com ele para guardar. Ele, na época, ele trouxe uma mensagem, porque Israel, além da idolatria, também estava a corrupção política, social, já não tinha mais condição. Então Deus levantou Elias com esta missão de trazer de volta, de apresentar aquele povo que havia, conforme nós vamos ver, que eles haviam deixado, apesar de conhecer a palavra de Deus, eles também agora estavam seguindo ao rei, estavam seguindo as orientações do rei. Então eles estavam, como disse Elias, chega para eles e diz assim, ó, vocês estão cocheando entre dois pensamentos, mas chega uma hora que é preciso nós tomarmos uma decisão. Ou servimos a Deus, ou servimos aos reis, servimos ao mundo. E ele então pede que faça-se, né, vamos dizer assim, um desafio. Se Deus era Deus, segue. Se Baal é Baal, segue. Então, depois de muitas lutas, de muitas conversas, né, ele acertou e foi para esse desafio. A Bíblia diz que quando ele chega para esse desafio, as pessoas começaram, se repartiram 2 bezerros, 2 novilhos, fizeram um altar, colocaram em cima o holocausto, e os profetas de Baal, mais os profetas de Zerá, eles estavam então se cortando, eles estavam sacrificando o seu próprio corpo para que o Deus deles pudesse responder às suas orações. Mas Elias estava bem tranquilo, porque ele dizia assim, olha, grita mais alto, pode ser que o seu Deus está dormindo, pode ser que ele está atendendo outros e não está ouvindo vocês. Mas eles cada vez mais fazia e nada acontecia. Mas quando nós vemos aqui
o versículo que nós lemos, quando Elias chega e diz: agora eu vou fazer um sacrifício, eu vou orar, eu vou buscar ao meu Deus. E vocês vão ver quem é o Deus que é o Deus verdadeiro. Aquele que for Deus vai responder. E agora ele ora. Primeiro que eu vejo é que Elias, ele não vai diante do Senhor de qualquer maneira. Ele primeiro, a Bíblia diz que ele conserta o altar que estava quebrado. E eu, mais uma vez, eu quero chamar a atenção, porque não é de qualquer maneira que nós vamos clamar, não é de qualquer maneira que nós vamos orar e o Senhor vai responder. A Bíblia diz que Elias, ele chama o povo, ele, dá essa palavra, diz: olha, vocês têm que decidir se Deus é Deus, segue. Se Baal é Baal, segue. Mas não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. O que eu vejo, como eu disse, nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo mais ou menos dessa maneira. Conhecem a palavra de Deus, conhecem, foram até ensinados na palavra, mas estão com um evangelho misto. Ao mesmo tempo que conhece a palavra, conhece o Deus verdadeiro, mas segue os cursos do mundo, segue aquilo que está em moda, E às vezes sacrifica o seu próprio corpo, como eles se retalharam, se cortavam, e Deus não responde. Elias chega, a primeira coisa que ele faz é convocar o povo e consertar o altar que estava quebrado. Então, irmãos, para nós ouvirmos, para nós falarmos com Deus e Deus ouvir a nossa oração, para que Deus possa fazer algo, quando nós pedimos, nós temos que consertar o nosso altar. Já tem um chavão aí dos profetas, que diz: em altar quebrado, Deus não desce fogo. Então, nesse momento, nós temos que olhar para a nossa vida. Nós estamos aí buscando 12 dias de oração, para 12 meses de vitória. Mas por isso nós estamos, por isso Deus tem me dado essa palavra, de nós orarmos, de nós sim buscarmos ao Senhor, mas nós irmos para a Bíblia e ver pessoas que oraram, qual era o segredo dessas pessoas, por que eles oraram e Deus respondeu, porque eles tiveram a resposta de Deus. E aqui está o segredo, porque Elias orou e Deus desceu fogo sobre o holocausto. Primeiro, ele era um enviado de Deus, ele tinha uma chamada de Deus. Segundo, ele não olhou para aqueles que estavam lá se sacrificando. Ele disse: pode fazer à vontade. Quando chegou a vez dele, então ele falou. E a coisa mais principal que ele fez foi consertar o altar que estava quebrado. Então, quando ele consertou o altar, quando ele se reconciliou, podemos dizer assim, que tudo que estava fora, ele colocou. E para a nossa vida, esse reparar o altar é exatamente isso. É nós olharmos para nós, vermos como nós estamos diante do Senhor. Há algo em nós que precisamos acertar. Então, esses 12 dias de oração, esses 12 dias de jejum, de campanha que nós estamos fazendo, exatamente para isso. É para nós repararmos o nosso altar, para que depois nós possamos clamar, depois nós possamos buscar e o Senhor responder durante todo o ano que nós vamos estar. Porque o Senhor se agrada quando nós colocamos diante dele todas as nossas petições, todas as nossas angústias. É tempo de nós nos livrarmos, de consertarmos realmente o nosso altar, consertar a nossa vida com o Senhor, para que ele possa responder a nossa oração. E ele aqui diz que ele pegou 12 pedras, representando o número das 12 tribos de Israel,
para que cada um fosse representado naquele altar. Então, quando nós fazemos isso, nós devemos pegar em cada área da nossa vida o que está precisando de ser consertado na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, na nossa vida no dia a dia. Cada coisa vamos colocar em ordem, vamos colocar diante do Senhor e então depois nós vamos clamar e o Senhor vai responder como respondeu para Elias. E aqui nós vamos ver que ele pede para que faça o altar, coloque o holocausto, coloque água. E quando ele orou, a Bíblia diz que Deus, né, fez descer o fogo e foi consumido o holocausto, o altar, a pedra e tudo. E ainda a água que estava por volta. E eu admiro essa passagem porque eu vejo que quando Deus tem a bênção, Deus ele tem uma bênção direcionada. Você veja que quando desceu o fogo, ele, né, destruiu o holocausto, as pedras, o pó, a lenha e até a água. Mas ele não passou da onde Elias tinha demarcado com a água. Ele fez aquele círculo. Então o fogo só caiu ali e o fogo não se alastrou. Eu quero dizer que Deus, ele tem a sua bênção, a oração, ela é direcionada. Quando nós oramos, a bênção vem para você. Elias orou e Deus enviou ali aquelas pessoas que estavam à volta, não foram atingidos pelo fogo que caiu, as vegetação que estava por ali não foram atingidas pelo fogo. Por quê? Porque Deus direcionou somente aonde Elias havia demarcado a bênção. Então, com isso, eu vejo que a bênção do Senhor é para nós. Muitas vezes, nós recebemos a bênção, né, e achamos que essa bênção vai para todos. Existem bênçãos que são para todos, mas esse caso específico aqui era para Elias. A bênção era para que o holocausto fosse consumido, para que o povo visse que Deus é Deus, que só o Senhor é Deus. E quando eles viram isso, eles se admiraram. Então eles começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero dizer que na nossa vida pode acontecer isso. Você orar e Deus trazer uma bênção para a sua vida e que todos vão ver a bênção. Mas a bênção é para você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então depois você vai ser bênção na vida dos outros. Você vai poder abençoar os outros. Mas primeiro, ele disse aqui, quando ele ora, ele diz assim, para que todos vejam que eu sou o teu servo. Então ele pediu uma confirmação do seu ministério. Ele pediu uma confirmação para ele. E às vezes é isso que nós precisamos, que o Senhor pediu uma bênção no nosso ministério, na nossa oração, para que o povo vejam que Deus está conosco e que nós somos servo do Senhor. E depois sim, nós vamos abençoar. Elias, ele não só profetizou, mas ele fez maravilhas. É importante porque nós vamos ver aqui o que eu estou dizendo. Às vezes, esta oração foi para confirmar o ministério dele, mas houve outra ocasião em que Deus usou ele para fazer algo aos outros. E é isso que nós precisamos. Eu anotei alguma coisa aqui, porque quando Elias fala com o rei e ele diz, olha, o céu vai se fechar e não vai chover enquanto eu não orar para que volte a chuva. E isso aconteceu. Quando ele sai e ele vai e encontra uma viúva, né? A viúva estava ali comendo, pegando a última farinha, último azeite para fazer
um pão e morrer, porque havia seca. Mas ele disse, não, faz primeiro para mim um pão, e ela obedeceu, e a Bíblia diz que eles viveram, a farinha não faltou, o azeite não faltou, e eles viveram até que veio a chuva. Essa mulher, ela tinha um filho, o filho morre. Ele vai, faz uma oração, se deita, conforme diz a Bíblia, deita sobre o menino, ora, e o menino ressuscita. Então, ele fez maravilha. Nós vamos ver que ele orou e a chuva voltou, né? Várias situações. Ele dividiu a água do rio. Então, muitas coisas ele fez. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele havia feito o que era certo. Ele consertou o altar. E eu quero dizer nesta noite que nós podemos fazer. A Bíblia diz que Elias era como nós. Era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas ele fez todas essas coisas. Porque ele tinha um segredo. Ele consertou o altar que havia sido quebrado. E nessa noite, nós vamos estar orando. Eu quero já orar com você. E eu quero que você faça uma oração de reconhecimento naquilo que você precisa neste momento da sua vida. Você precisa trazer de volta, ou seja, consertar na sua vida. Tem muitas pessoas que, devido a essa pandemia, nós já estamos quase um ano, né? Aí vai para o culto, não vai. Tem pessoas que têm esfriado na fé. Infelizmente, tem pessoas que se acostumaram a estar em casa, se acostumaram a ver outras coisas, esqueceram aquele hábito de ir para a igreja, esqueceram aquele hábito de estar sempre buscando uma palavra. Os cantores estão esquecendo de estar ensaiando os hinos porque não vai para a igreja, né? Os músicos, tocadores já não ensaiam porque não vai para a igreja. Então, nessa noite, coloque em ordem o seu altar. Vamos voltar, nós estamos na iminência de voltar novamente, passar essa pandemia, vir a vacina e nós voltarmos para a casa do Senhor. Então, coloque na sua vida em ordem diante do Senhor. Vamos voltar a orar, vamos voltar a ensaiar os hinos, vamos voltar a ler a Bíblia, vamos voltar a nos consagrarmos, porque o Senhor, Ele quer nos usar nesse tempo. Elias foi usado um tempo em que tudo estava perdido, tudo estava, vamos dizer que destruído. A fé estava destruída. Havia uma corrupção, tanto espiritual, como moral, como social, e nós estamos vivendo exatamente esse tempo. E nesse tempo, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos usar para nós trazermos de volta a adoração verdadeira ao Deus único, que é o Senhor nosso Deus. Nós precisamos estar prontos para desafiar os profetas de Baal, como foi com Elias. Porque muitas vezes nós nos deparamos com esses profetas, com pessoas que estão se oferecendo, né, em sacrifício a um Deus que não pode responder, mas estão como aquele povo, cocheando entre dois pensamentos. Não sabe se serve ao Senhor, não serve se serve ao Deus do mundo, as coisas que estão vindo, as novidades. Mas nesta noite o Senhor traz esta palavra para que nós voltemos a adorar o Deus verdadeiro, assim como Elias. Mas para isso nós temos que restaurar o nosso altar. Nós vamos deixar brecha, vamos colocar em ordem, para que não entre as coisas do mundo, para que a nossa vida seja fechada, assim como diz Cantares, que nós possamos ser um jardim fechado, um jardim selado, para que o Senhor possa ter o domínio sobre a nossa vida. E então nós vamos sim estar aptos para desafiar os profetas que estão por aí, os profetas que têm se levantado, os profetas que estão trazendo sacrifícios, como diz a Bíblia, sacrifícios de tolo.
trazendo qualquer coisa para enganar o povo e levar o povo a ídolos, como foi com Jezabel. Trouxe lá dos seus parentes, lá da sua nação, os ídolos, para que eles pudessem adorar. E eles acabaram esquecendo, mesmo conhecendo, mesmo tendo sido criado, sabendo que existe um só Deus, eles acabaram entrando por esta nova doutrina, por essa novidade que era os deuses dos sidônios. E nessa noite o Senhor quer que nós voltemos a adorar o verdadeiro Deus. E para isso, nós temos que consertar o nosso altar. Nós temos que limpar a nossa consciência. Nós temos que limpar o nosso coração. E esses 12 dias de oração, de jejum, que nós estamos fazendo, de meditação, é nós nos aperfeiçoarmos, que nesses 12 meses que virão, certamente nós vamos ter que enfrentar profetas, nós vamos ter que enfrentar ídolos, e somente com o nosso altar consertado, somente com o nosso coração puro, nós vamos ter vitória, e nós vamos poder orar, assim como Elias, e o Senhor vai descer o fogo santo, vai consumir tudo para provar que Ele é Deus e que nós somos os seus servos. Nós estamos vivendo um tempo, e muitos estão dizendo que é o tempo em que Deus está chacoalhando, né, a figueira. É o tempo em que Deus está realmente separando os seus, né? Existe o tempo da peneira, aonde poucos vão passar. Se demorar mais um ano, essa pandemia, eu acredito que o amor de muitos vão esfriar. Mas nessa noite, se nós nos voltarmos para esta palavra, se nós nos voltarmos para a vida de Elias, como ele serviu ao Senhor, como ele consertou o altar, nós vamos ter poder na nossa vida para fazer assim como ele fez. Orar e o Senhor responder. Orar e o Senhor trazer vida. Orar e o Senhor ressuscitar. Orar e o Senhor multiplicar azeite, multiplicar farinha, porque essa é a vontade do Senhor. Então, nesse momento, vamos orar, vamos continuar buscando ao Senhor, né? Todos esses milagres, né, que Elias fez, claramente vai nos direcionar para que ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Então, se você quer ser como Elias, se você quer orar e ver Deus operar, tenha intimidade com Deus, seja íntimo com o Senhor. Aproxime-se do Senhor em oração, em louvor, em adoração, e Ele vai te capacitar para que você possa fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos estar orando neste momento. Quero convidar você que está fazendo a campanha. Se você tem entrado hoje pela primeira vez, não tem problema. Vamos continuar orando. Nós já estamos orando. Hoje é o 10º dia da campanha, mas o Senhor pode alcançar a sua vida através das nossas orações, né, que já estamos depositando no altar do Senhor, e certamente o Senhor vai nos abençoar. Amém? Eu não vi aqui se os irmãos têm pedido de oração, mas nós temos o nosso caderno de oração, estamos orando. Temos cunhado da irmã Nalva, né, que está internado com infecção, Erinaldo, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Maria pede oração pela sua família. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Adenir, pela família, né, da irmã Marli, a Carol, o pastor Luiz, todo o pessoal que na casa deles também estão com Covid. Continuar orando pela irmã Valdete. Orar, irmãos, uns pelos outros. E vamos acreditar que o Deus de Elias está conosco. O Deus de Elias, aquele que pode
fazer grandes coisas na nossa vida, desde que nós nos colocamos na sua presença, que nós consertamos o nosso altar. E para isso é que nós estamos orando, para isso que nós estamos nos aproximando do Senhor nesses 12 dias de oração, para que Ele possa vir fazer grandes coisas quando nós orarmos, para nós termos crédito com o Senhor e assim fazermos a vontade dEle, que é abençoar o seu povo. Amém? Então vamos orar. Você que está na sua casa, aonde você estiver, no carro, no trabalho, você pode estar orando, né? Nós temos a nossa irmã a Cléia, a Camila, também está, né, com Covid, mas já estão se recuperando. Graças a Deus, irmão, todos os nossos irmãos já estão em recuperação. Alguns que já passaram a quarentena, já estão de volta trabalhando, e nós vamos continuar orando, né? O irmão Alex, a Valéria, todos, irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que faça, assim como Ele fez naquele dia, descendo fogo, queimando o holocausto, que nós possamos orar e o Senhor vir queimar toda essa pandemia, queimar todo esse vírus, e nós possamos estar adorando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A mãe da irmã Fernanda, a irmã Nelita, também, vamos estar colocando o nome da irmã, está com a pressão alta, né? Todos vocês que têm alguém neste momento, apresente, né? E nós vamos estar daqui juntos, fazendo uma corrente de oração, fazendo aqui um círculo. O Senhor diz que se nós concordarmos na terra, será concordado no céu. Aonde tiver 2 ou 3 reunido no nome dele, ele está no meio. E nós, através desse aparelho, né, dessa tecnologia, nós estamos em mais reunidos. Então, acredito que logo nós estaremos juntos adorando o nome do Senhor, como diz a Camila, né, Camila? Estamos com saudade de louvarmos ao Senhor todos juntos ali na igreja, e certamente vai ser um tempo de bênção, um tempo de vitória. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Pai, eu quero te louvar e adorar o teu nome. Quero bem dizer, porque tu és santo, Senhor, e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Pai amado, neste momento, nós pedimos, Pai, por cada nome que está nesse caderno. Ó Deus, por aqueles, Pai, que não está aqui, mas que os irmãos estão agora apresentando a Ti. Os seus parentes, seus amigos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, nas UTIs, nos hospitais. Que o Senhor alcança, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Senhor envia, Senhor, a Tua unção saradora, Pai. Ó Deus, nós sabemos que a vontade do Senhor é soberana. Mas como servos, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa, Senhor, usar de misericórdia. Usar, Senhor, da tua bondade. Senhor, que o Senhor possa resgatar, Senhor, do leito de enfermidade, do leito, Senhor, de morte. Aqueles, Pai, que o Senhor ainda quer usar, Senhor, para testificar da tua verdade, Senhor, da tua bênção. Pai, eles precisam anunciar ao mundo, Senhor, que o Senhor é ainda aquele que salva, aquele que cura, aquele que perdoa e aquele que dá a última palavra. Ah, Senhor, mesmo que os médicos muitas vezes já estão, Senhor, desenganados, que os médicos, Senhor, já não têm mais o que fazer, mas o Senhor é aquele que tem a última palavra. E nesta noite, Pai, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, com providência, que o Senhor traga, Senhor, vidas de volta, Senhor, para a tua casa, para que junto nós possamos te louvar. Pai, cada nome que foi apresentado aqui, que o Senhor tome, Senhor, pelas tuas mãos, que o Senhor guarda, Senhor, de toda enfermidade, Pai, e que nós juntos, muito em breve, possamos, Pai, adorar o teu nome. Senhor, assim nós oramos, no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive, que reina, Senhor, para todo sempre. E na autoridade do teu Espírito Santo, Pai, eu quero agora, Senhor, pedir que toda enfermidade
Deixe, Senhor, essas vidas. Pai, que a tua palavra, Senhor, seja cumprida. E a tua palavra nos diz, Pai, que quando nós orarmos, os enfermos serão curados. Por isso, Senhor, nesta hora, acreditando nesta palavra, Senhor, eu ordeno, Senhor, que essa enfermidade saia, Senhor, do corpo dos teus filhos. Ó Deus, que seja sarado, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, fortaleça, Senhor, aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos por esta doença. Aqueles que estão, Senhor, deitados, que se levante, Pai. Ó, Senhor, aqueles que já estão desanimados, que o Senhor possa animá-los, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, os seus ossos, ó, Senhor, os seus músculos, ó, Pai. Acima de tudo, a sua mente e o seu coração, Pai. Seja agora, Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalecidos, ó Pai, e que haja esperança, que haja, Senhor, força para que eles se levante, para que eles lutem, Senhor, com esta doença, sabendo que tu, Pai, está com eles e que tu, Senhor, dará vitória. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, o teu Filho amado, nós oramos e agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar compartilhando esta live, né? Também tem o canal do YouTube, você pode entrar lá, tem outros vídeos ali, né? E você pode estar sendo abençoado com as mensagens, os louvores que tem ali. Amanhã nós estaremos novamente aqui, né, às 20 horas, para juntos mais uma meditação na palavra do Senhor e orando com os irmãos. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, as nossas casas, né, livre de todo esse mal, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus, né? E juntos seremos mais que vencedores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.